Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre grid ou colmeia, modificador de luz utilizado em softbox. Eu vou explicar um pouquinho como eu utilizo e por que eu utilizo. Se você tem um softbox, um octabox, você provavelmente já comprou ou está pensando em comprar. Se você ainda não tem muita certeza se você precisa de um, presta atenção, acompanha aí que eu acho que essa dica vai ser bem útil. Valeu! Como já comentei aí na introdução, eu vou falar um pouco sobre grid ou colmeia. Se você tem um softbox, octabox, enfim, um difusor, você já deve ter visto que muitas pessoas utilizam o grid. Você sabe o que é o grid ou colmeia, como muitos conhecem? Então eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje explicando o que é, para que serve e quando você deve e não deve usar esse modificador, tá joia? Então vamos dar sequência aí no vídeo. Bom, eu vou falar um pouco sobre por que eu resolvi utilizar um grid, porque eu já trabalhava há bastante tempo com um softbox e eu nunca havia utilizado o grid ou colmeia. Então eu resolvi utilizar, por quê? Porque eu comecei a fazer fotos no estúdio e o espaço é bastante pequeno. Então eu estava com muita dificuldade, de controlar a luz, porque a luz bate e volta, ainda o espaço pequeno, com paredes brancas, fica muito difícil. Dá para trabalhar, mas aí eu não conseguia moldar e fazer uma luz para fazer um retrato com uma luz um pouquinho mais controlada, para dar uns efeitos legais. E aí eu já tinha comprado um octabox, e aí eu fui pesquisar o grid. E, para minha surpresa, o modelo que eu tinha comprado, ele não existe para venda, pelo menos eu não encontrei o grid. Então, eu resolvi confeccionar um para fazer um teste, porque até então eu nunca tinha utilizado, então eu não sabia a eficiência do grid, se realmente ia controlar, ia diminuir a luz. Então eu resolvi fazer um. Eu fiz de forma bem simples, utilizando papel, não é o ideal, mas como era mais para efeito de teste, eu fiz aí um provisório, digamos assim, para ter uma noção do controle de luz. E eu vou mostrar para vocês, eu fiz um teste aqui com o octabox de 95 centímetros, com uma tocha de 300 watts. E eu vou colocar fotos na tela para você ver como ele controla, como ele tem habilidade, que ele vai abrir a iluminação e vai fechar utilizando o grid. Então dessa forma eu consegui controlar bem mais a luz do que sem o grid. Então aí eu comecei a fotografar utilizando o grid. E aí eu fiz alguns testes aqui no estúdio. Para retrato é muito bom, é perfeito. Você consegue controlar bastante a iluminação. E quando eu tentei fotografar produto, dependendo do produto, o grid atrapalha. Por quê? Se for um produto que tem bastante brilho, que vai refletir a fonte de luz, ele vai marcar a parte do grid, que é feito com material de cor preta. Então ele começou a marcar. Ele consegue fechar a iluminação, direcionar para o meu produto certinho. Porém, se for um produto que reflete bastante, um produto que tem bastante brilho, ele acaba interferindo. E aí fica uma marca que não fica muito legal no produto. Mas fora isso, é excelente para a utilização. Melhorou bastante na utilização para retrato. Eu consegui moldar bem a luz, fazer os efeitos que na verdade eu estava tentando. E sem o grid eu não estava conseguindo, porque colocar uma luz em uma lateral, ela batia na parede e acabava voltando. Então eu não conseguia o efeito perfeito. Então a dica é essa. Aí se
vocês tiverem alguma dúvida aí, como eu fiz o grid, se tiver alguém interessado em fazer um grid ou comprar, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Beleza, pessoal? Valeu por ter assistido o vídeo e até a próxima.